A Anabela perguntou: Doutora Beth, eu participei por alguns anos de uma religião em que as regras eram muito rígidas. Foi difícil, mas eu consegui sair com traumas. A senhora acha que isso tem alguma relação com a codependência que eu descobri que eu tinha anos depois? Esse tema que ela trouxe é bem importante e eu não achei no YouTube nenhum único vídeo falando dele em português ou em inglês. E fica até o final, pois eu vou contar a minha história relacionada com esse tema e como eu, como codependente, caí nessa armadilha. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Olá, que bom ter você aqui hoje nesse vídeo do programa Doutora Beth Esclarece. Se você não me conhece, eu sou especialista em dependência emocional, codependência, relacionamentos abusivos e narcisismo. Vários autores especialistas em codependência abordam a questão da codependência em sistemas ideológicos, políticos e religiosos. Eles argumentam que a codependência pode se manifestar em qualquer contexto onde haja uma dinâmica de poder e controle, incluindo, óbvio, sistemas ideológicos, políticos e religiosos. Melody Beattie, em seu livro Codependência Nunca Mais, discute como indivíduos podem se tornar codependentes de grupos ou líderes carismáticos, sacrificando suas próprias crenças e necessidades para se alinhar com a ideologia ou doutrina do grupo. E a Melody, por sua vez, em Enfrentando a Codependência, explora como a codependência pode surgir em contextos religiosos onde a devoção excessiva a uma figura de autoridade ou a uma doutrina pode levar à subjugação das necessidades e da identidade pessoal. A codependência em sistemas ideológicos pode ser particularmente insidiosa, pois tais sistemas frequentemente oferecem uma estrutura rígida e uma forte pressão para a conformidade para a pessoa se conformar àquele padrão ou aos padrões dela, tornando difícil para os indivíduos reconhecerem e romperem com padrões codependentes. Vamos entender melhor esse tema bem complexo, observando alguns exemplos da vida real. Primeiro, no contexto ideológico, vamos lá, doutrinação e movimentos políticos. Por exemplo, em regimes totalitários como a Alemanha nazista ou a União Soviética sob Stalin, a doutrinação ideológica era intensa. Os cidadãos eram ensinados desde a infância a aderir incondicionalmente às ideologias do partido, resultando em uma dependência emocional e intelectual do Estado e seus líderes. A manifestação dessa dependência era visível através da participação em rituais públicos, como desfiles e comícios, onde a adesão ao líder e à ideologia era expressa de forma fervorosa e sem questionamento. O segundo, conformidade em grupos de ativismo. Por exemplo, em alguns grupos de ativismo, pode haver uma pressão para que todos os membros compartilhem exatamente as mesmas opiniões e estratégias. Divergências podem ser vistas como traição ou falta de compromisso com a causa. A manifestação da dependência é percebida através da exclusão ou ostracismo. Só para você se lembrar, ostracismo é isolamento de membros que questionem ou critiquem a abordagem do grupo, levando a uma conformidade forçada. E me conta se você já é amigo aqui do canal e se está gostando desse vídeo. Se sim, dê o seu like e compartilhe com pessoas que você sabe que podem se beneficiar. E se ainda não for inscrito, faça isso agora, pois assim você me ajuda muito. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse canal agrega valor e oferecer os vídeos para outras pessoas que sofrem. No contexto político, o que notamos? Primeiro, culto à personalidade. Por exemplo, na Coreia do Norte, o culto à personalidade em torno dos líderes Kim Il-sung, Kim Jong-il e Kim Jong-un é um exemplo claro de dependência emocional. A população é ensinada a venerar os líderes como figuras quase divinas e qualquer crítica é severamente punida. Como esse culto à personalidade se manifesta? Há retratos dos líderes em todas as casas e edifícios públicos, manifestações de luto extremo na morte dos líderes e a aceitação inquestionável das políticas do governo. Segundo, propaganda e manipulação. Por exemplo, durante a era de Joseph McCarthy nos Estados Unidos, a propaganda anticomunista criou uma atmosfera de medo e desconfiança. As pessoas se tornaram emocionalmente dependentes das autoridades para a proteção contra a suposta ameaça comunista. Como
Como essa dependência se manifestava? Através de denúncias públicas de supostos comunistas, apoio a políticas repressivas e aceitação de violações dos direitos civis em nome da segurança nacional. Uma terceira situação em que se pode notar a codependência de um sistema é em relação ao contexto religioso. Então, o que a gente nota? Primeiro, obediência cega a líderes religiosos. Por exemplo, em algumas seitas religiosas, os seguidores são ensinados a obedecer cegamente aos líderes. Um caso notório é o do Templo do Povo, liderado por Jim Jones, que culminou no suicídio em massa de Jonestown em 1988. Não sei se você se lembra disso, foi uma tragédia, né? Como essa codependência se manifesta? Através da participação em rituais extremos, doação de todos os bens pessoais à organização e isolamento de amigos e familiares que não compartilham das mesmas crenças. Segundo, isolamento em comunidades religiosas. Por exemplo, algumas comunidades Amish nos Estados Unidos praticam o shunning, que é a mesma coisa que ostracismo, como forma de controle. Membros que questionam ou violam as normas da comunidade são isolados, criando uma dependência emocional para evitar a exclusão. Como se percebe essa dependência? Através da conformidade estrita aos regulamentos da comunidade, medo de questionar as autoridades religiosas e isolamento social de influências externas. Talvez você se pergunte, ok, eu entendi, mas quais as causas da codependência nessas situações? Por que as pessoas cedem ou aderem a esses sistemas? No sistema ideológico, as causas podem ser, primeiro, doutrinação e conformidade. Em contextos ideológicos, a codependência pode surgir da necessidade de conformidade com um conjunto de crenças ou valores. Indivíduos podem se sentir pressionados a aceitar e perpetuar essas ideologias para manter a aceitação e a aprovação dentro do grupo. Segundo, o medo da exclusão. O medo de ser excluído ou marginalizado pode levar as pessoas a se tornarem emocionalmente dependentes das ideologias dominantes. No sistema político, as causas mais comuns são, primeiro, manipulação e propaganda. Governos e líderes políticos podem usar propaganda e manipulação para criar uma dependência emocional entre os cidadãos, incentivando um culto à personalidade ou uma lealdade cega ao regime. Segundo, necessidade de segurança. Em contextos de instabilidade, as pessoas podem se tornar dependentes de líderes políticos que prometem segurança e estabilidade. No sistema religioso, as causas podem ser, primeiro, doutrinação religiosa. A dependência emocional em contextos religiosos pode ser fomentada por doutrinação, onde os fiéis são ensinados a depender emocionalmente das figuras de autoridade religiosa. Segundo, busca por significado. A necessidade de encontrar um guia, um significado e propósito na vida pode levar à dependência emocional de crenças e práticas religiosas. Por outro lado, podemos analisar as causas por outro ângulo. A codependência ou dependência emocional em contextos ideológicos, políticos e religiosos frequentemente envolvem processos de lavagem cerebral, onde os indivíduos são sistematicamente manipulados para aceitar e internalizar crenças e comportamentos que servem aos interesses dos líderes ou sistemas dominantes. Qual é o conceito e como funciona a lavagem cerebral? Lavagem cerebral, também conhecida como reforma do pensamento ou controle mental, refere-se a um conjunto de técnicas de manipulação psicológica usadas para alterar as crenças e comportamentos de um indivíduo contra sua vontade. O termo se tornou popular durante a Guerra Fria, quando foi usado para descrever as técnicas de reeducação usadas por regimes totalitários. Como a lavagem cerebral é feita? Primeiro, controle da informação. Como isso se manifesta? Líderes ideológicos, políticos e religiosos frequentemente controlam a informação acessível aos seguidores, limitando o acesso a fontes externas e promovendo uma narrativa única. Esse controle da informação é um componente chave da lavagem cerebral, onde a exposição seletiva a informações é usada para moldar as crenças e percepções dos indivíduos. Por exemplo, em regimes totalitários como a Coreia do Norte, o acesso à informação é rigidamente controlado para manter a lealdade ao regime e evitar a dissidência. Segundo, manipulação emocional. Como isso se manifesta? A dependência emocional é frequentemente fomentada através da manipulação emocional, onde os líderes usam medo, culpa e vergonha para controlar os seguidores. Técnicas de lavagem cerebral frequentemente envolvem manipulação emocional para criar um estado de vulnerabilidade e dependência.
Por exemplo, em algumas seitas religiosas, os líderes usam o medo do inferno ou da condenação eterna para manter o controle sobre os fiéis. Terceiro, isolamento. Como se manifesta? Indivíduos codependentes em contextos ideológicos, políticos e religiosos muitas vezes são isolados de influências externas que poderiam desafiar suas crenças. O isolamento é uma técnica comum de lavagem cerebral usada para cortar os laços entre o mundo exterior e aumentar a dependência do grupo ou líder. Por exemplo, a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também chamada de FLDS, é uma seita dissidente do movimento Mórmon, conhecida por suas práticas polígamas e por seu isolamento da sociedade em geral. Os membros da FLDS são desencorajados a interagir com pessoas fora da comunidade e viver em comunidades fechadas, como as de Hildale, Utah e Colorado City. O líder Warren Jeffs exercia controle absoluto sobre os membros, incluindo decisões sobre casamentos e outras práticas pessoais. Esse isolamento levou a abusos sistemáticos, incluindo casamentos forçados e abuso infantil, além de uma dependência emocional extrema dos líderes da seita. Quarto, pressão grupal. Como se manifesta? A conformidade é reforçada através da pressão grupal, onde a aceitação e a aprovação do grupo são condicionadas à adesão às normas e crenças estabelecidas. A pressão grupal é uma técnica poderosa de lavagem cerebral, usada para quebrar a resistência individual e promover a uniformidade de pensamento. Por exemplo, em movimentos ideológicos radicais, a pressão grupal pode levar os membros a participar de atividades extremas, como protestos violentos ou atos de terrorismo. A pressão grupal se manifesta de forma intensa em organizações como o Estado Islâmico, por exemplo, onde a aceitação e a aprovação do grupo são condicionadas à adesão estrita às normas e crenças extremistas. A conformidade é reforçada através de um ambiente de vigilância constante e de punições severas para aqueles que demonstram dúvidas ou hesitações. Quais as consequências dessa codependência nesses casos? Primeiro, perda de autonomia. Indivíduos em contextos ideológicos, políticos ou religiosos desse tipo podem perder sua capacidade de pensar criticamente e tomar decisões independentes, tornando-se meros repetidores das crenças e práticas impostas. Segunda consequência, conflitos e intolerância. A codependência pode levar a uma visão de mundo rígida e intolerante, resultando em conflitos com aqueles que possuem crenças ou opiniões diferentes. Terceiro, exploração e abuso. Líderes podem explorar a dependência emocional de seus seguidores para ganhos pessoais, financeiros ou políticos, levando a abusos de poder e exploração. Bem, eu disse que eu ia contar a minha história para vocês. É claro que vou resumir aqui, porque a história é longa. Em 1994, eu fiz um percurso chamado Avatar, com um psiquiatra bem conhecido e famoso, em quem eu confiava bastante. Nesse workshop, ele levou outro líder que informou ao grupo que ele estaria iniciando um outro curso de desenvolvimento pessoal e espiritual, que são áreas que eu gosto muito. Eu não vou falar nomes aqui para não expor ninguém, ok? Bem, eu comecei a participar desse novo grupo, desse outro líder, onde me dediquei completamente. Fiz muitas viagens, vários encontros e módulos do curso para me tornar uma formadora. Assim, eu poderia aplicar o curso em outros alunos, o que eu cheguei a fazer, porque o conteúdo era muito interessante. Aquilo se tornou para mim um projeto de vida. O curso tinha várias técnicas similares à meditação e no começo era muito agradável, mas com o passar dos anos e aos poucos, esse líder foi mudando o tom do grupo, que foi se tornando lentamente numa seita, onde ele era o todo-poderoso e a autoridade que poderia mudar as regras no meio do jogo, e os outros, os que obedeciam, sem direitos. Essa mudança foi tão insidiosa, foi tão lenta, que é claro que eu só enxerguei isso no final. Acho que em 1998 ele chegou a fazer uma campanha para ampliar a comunidade e eu, como muitos outros, comprei um terreno nessa comunidade, paguei e perdi tudo, porque era um golpe, claro, só que ele ainda não sabia. Então, no início do ano 2000, eu cheguei à conclusão de que aquele líder era realmente um narcisista, psicopata, e que seria melhor eu renunciar a tudo e, do dia para a noite, eu simplesmente desapareci do grupo, perdendo com isso todos os meus amigos na época, porque naquela altura, como essas seitas fazem, eu já estava afastada de quase todas as outras pessoas da minha vida.
Foi bem difícil e doloroso sair. O investimento foi muito alto de energia, tempo, dinheiro, esperança e foi a perda de um projeto de vida. Além de cair na real de como eu tinha sido enganada pela minha codependência. Então a relação entre a codependência e os sistemas ideológicos é profunda e complexa, gente. Através de técnicas de controle da informação, manipulação emocional, isolamento e pressão grupal, líderes ideológicos, políticos e religiosos podem induzir a dependência emocional em alguns ou reforçar a codependência de outros que já têm e a conformidade que servem aos seus interesses. Compreender esses processos e tratar-se é essencial para promover a autonomia, o pensamento crítico e a liberdade individual, protegendo os indivíduos das armadilhas da manipulação e do controle mental. É por isso que vale muito a pena fazer terapia especializada, curar a criança interior e desenvolver o adulto saudável. Você conhece o meu curso sobre a criança interior ferida? Vou deixar um link aqui para você conhecê-lo. E você se identificou com algo do que eu falei nesse vídeo? Já passou por alguma dessas situações na vida ou está passando? Conta pra gente aqui nos comentários. Sabe, a gente não tem do que se vergonhar quando entende que a nossa história é que gerou esse transtorno da codependência. E se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva. Assim você me ajuda muito e demonstra a sua gratidão. Tenha uma ótima semana, beijos do coração e até o próximo vídeo. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine.